Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Elaine. Eu ajudo gestores a terem clínicas médicas autogerenciáveis. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, acesse meu Instagram, @ElaineRosaDuarte, que lá eu vou dar várias dicas como essa. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a importância de fazer um bom processo seletivo. O processo seletivo, normalmente, nós, como gestores, realizamos esse processo seletivo. Em algumas empresas existe o setor de recursos humanos, que lá que eles fazem a produção da vaga, perfil no qual a vaga ela requer para aquele tipo de atividade. E a maioria dos locais que eu tive a oportunidade de gerenciar, eu que realizava o processo seletivo. É muito importante você, como gestor, fazer o processo seletivo, porque dentro do processo seletivo é onde você vai estar escolhendo o perfil adequado para a vaga que você realmente quer ali para a clínica. Se é recepção, se é call center, se é faturamento, se é uma enfermeira. Então, ali você já consegue fazer um filtro do perfil que você quer, ali fazendo as atividades, as dinâmicas, a análise de perfil, que a gente vai estar conversando mais para frente, tá bom? E o que é o processo seletivo? Então, é um conjunto de técnicas que o RH elabora para atrair, selecionar e contratar um novo talento. Normalmente surge uma vaga e, através do surgimento dessa vaga, os recursos humanos ele elabora todos os requisitos que é necessário para aquela vaga. Ou a empresa está em expansão e você precisa de novos profissionais e aí vem o surgimento das vagas também. E quais são as etapas do processo seletivo? Então, tem que definir o perfil do candidato. Eu quero recepcionista com ou sem experiência. Eu quero que ela tenha habilidade com convênios. Eu quero que ela saiba se é um faturista. Eu preciso saber se ela tem conhecimento do XML, de credenciamento, de negociações, de tabelas. Se é um recursos humanos, se a pessoa for colocar esse tipo de vaga de recursos humanos, qual o perfil que essa pessoa tem que ter, do call center, quais atividades ela precisa, ela vai executar, se ela tem que ter experiência ou não. Tudo isso você tem que definir o perfil do candidato. Aí divulgar a vaga. Normalmente se divulga hoje em vagas em agências de emprego. Instagram hoje também está muito em alta para fazer divulgação de vagas de emprego. Algumas pessoas divulgam também pelo WhatsApp, né? Você faz a divulgação. E aí, depois dessa parte da divulgação da vaga, você está recebendo ali os currículos. Então, é no momento que você faz essa triagem dos currículos. Separa o perfil que você realmente quer para a empresa, porque quando você faz divulgação de vaga, sempre aparecem muitas pessoas que não estão ali enquadradas no perfil que você precisa. Mas eu nunca descartei currículo. Eu sempre recebi os currículos e fazia um banco de dados de cada categoria, de cada função, para quando precisasse em outro momento, a gente já tinha aquele banco de dados. Fazendo essa triagem, você entra em contato com o candidato, informando data, local, para fazer a realização da entrevista, faz a entrevista, normalmente se aplica testes vocacionais, dinâmicas, se for um cargo de liderança, dinâmicas voltadas para um perfil mais de líder, para você realmente fazer essa identificação, porque muitas pessoas se candidatam para alguns perfis no qual ela não tem as características necessárias, né? Ela não tem as atribuições necessárias. E depois você faz a contratação. E o que gera você fazer um processo seletivo com falhas? Se você não tem tudo organizado, se você não faz um processo seletivo planejado, você não coloca as informações necessárias, você não descreve os requisitos da vaga, então você acaba atraindo pessoas que não têm ali o perfil que você gostaria dentro da empresa e você não informa quais são as responsabilidades que ela tem que ter para a função, não passa quais atividades ela vai executar. E o mais importante de tudo é não ser transparente. Muitas pessoas entram para algumas atividades, vamos supor, você contrata para recepcionista. Você não passa para a pessoa o que ela vai ter que fazer. Que ela vai ter que emitir nota fiscal, que ela vai ter que pegar autorização de convênio, que ela vai ter que
resolver algumas situações de problema com o paciente. E aí você não passa as informações para essa pessoa quando ela está sendo ali contratada, e lá na frente você tem problema, porque essa pessoa não vai conseguir desenvolver um trabalho da melhor forma, porque também não foi passado para ela o que ela iria estar fazendo ali naquela função. E sempre ser transparente, sempre falar realmente o que essa pessoa vai realizar nas atividades. E quanto a clínica perde com uma contratação mal feita? Quando você contrata uma pessoa de forma equivocada, que a gente fala, que a pessoa não tem os requisitos que você precisa para a função, só que você insiste em fazer aquela contratação, ou você está na correria para fazer o processo seletivo e não observa que essas atribuições são importantes para o cargo. As empresas perdem muito com contratações equivocadas. Isso é um valor que eu vou mostrar agora para vocês que a gente não imagina, tá? Primeiro, o prejuízo financeiro. Lembrando que não é só prejuízo financeiro, tá bom, pessoal? Existe a questão também do prejuízo financeiro, mas também tem o tempo que você gasta com o colaborador. E quando eles colocam essa pesquisa que eles fizeram, em média de 3 até 15 salários do demitido, dentro desse valor está o tempo gasto com o processo seletivo, as questões trabalhistas nas FGTS, férias proporcional, multa rescisória, dentro do gasto que eles colocam de 3 a 15 vezes o salário demitido, tem também o tempo gasto com divulgações dentro de sites de empresas que colocam os currículos, né? Então, tem vários outros conjuntos que compõem esse valor que eles colocam de 3 a 15 vezes o salário demitido. Então, é caro você contratar pessoas equivocadas. Imagina, você contrata em um período de 3 meses, 3 pessoas com perfis que não é adequado para a função. Imagina quanto que financeiramente a clínica perde. Então, é bom fazer o processo seletivo de forma tranquila e muito bem feito, para lá na frente você não ter prejuízo. E nós, como gestores, somos responsáveis por isso, porque é a gente que praticamente selecionamos, né, ou acompanhamos esse processo seletivo. E você sabia que a imagem da sua clínica pode ser prejudicada devido à contratação mal feita? Por que que isso acontece? Você contrata uma pessoa de forma equivocada para uma função, ela começa a trabalhar, depois vê que aquilo que você passou não correspondia ao que ela esperava. E essa pessoa não vai estar indicando também a clínica para outras pessoas. Não vai ter o prazer de falar assim, nossa, olha, eu gosto de trabalhar ali eu visto a camisa da empresa, eu sou valorizado, eu gosto do que eu trabalho. O que falaram para mim no processo seletivo é o que realmente eu estou fazendo como atividade, como trabalho. Super indica a empresa para outro local. As pessoas não percebem que é importante essa indicação interna do profissional. Porque o profissional, quando entra dentro da empresa, ela está incorporada com a cultura, com o clima organizacional. E você faz uma contratação mal feita, essa pessoa também vai estar falando em relação à clínica, que realmente não é um local bom de se trabalhar, foi passado coisas que realmente na prática não é o que realmente acontecia, e isso a empresa perde demais. Quando você vê essas empresas que todo mundo gostaria de trabalhar, que são referências nacionais e mundiais, você pode observar que os próprios funcionários são as pessoas que mais divulgam. Olha, vem para cá, manda seu currículo, que é muito bom, a gente é valorizado, é tudo certinho. E você não tendo isso, você também está prejudicando a sua empresa, a sua clínica. E uma pesquisa que eu fiz também, que 84% das empresas têm dificuldade de contratar profissionais, diz a pesquisa. Essa pesquisa vai tá à frente um link para vocês verificarem também. É interessante a gente imaginar que no período que a gente está vivendo, pós-pandemia, com índice alto de desemprego, as empresas têm dificuldade de contratar. Porque você imagina, nossa quantidade de pessoas que estão desempregadas, 2 milhões, e eu estou tendo dificuldade de contratar pessoas, por que que isso acontece? Então, essa pesquisa mostra que 62,6% dos entrevistados destacam que encontrar profissionais qualificados é o maior desafio.
e é o maior desafio para a gente como gestor. Contratar pessoas qualificadas de acordo com a função. Não é fácil. Em seguida, por engajar os candidatos na etapa do processo seletivo, com 32,2% dos votos, concluir dentro do prazo o processo seletivo, né? 7,6%, e garantir que todos os candidatos recebam feedback. Então, normalmente, quando você faz um processo seletivo, é sempre importante você entrar em contato com o profissional que foi lá fazer a entrevista, foi fazer a dinâmica, entrar em contato, agradecer ele pela participação, ou até mesmo chamá-lo para passar para a próxima etapa ali do processo seletivo. E normalmente as empresas não fazem isso, né? Então, essa pesquisa está lá no G1, tá? Coloquei o link para vocês darem uma olhadinha. E o maior desafio da gente como gestor, eu acredito que não é só como a gente gestor, de qualquer gestor, de qualquer área, é fazer um bom processo seletivo, é realmente encontrar pessoas certas para o perfil que você está divulgando, que você precisa dentro da empresa. E quais as vantagens de fazer um processo seletivo planejado? Não faça processo seletivo com pressa. Otimização de tempo. Nós, como gestores, sabemos que nossa rotina é corrida e que nem sempre temos esse tempo longo para fazer um processo seletivo, mas precisamos nos organizarmos. E quando você para planejar e faz o processo seletivo planejado, você otimiza seu tempo também e acerta na contratação, né? Aumento da produtividade, porque você está contratando ali uma pessoa realmente que compõe os pré-requisitos da vaga. Baixa rotatividade de colaboradores, isso é muito importante. Empresa que tem muita rotatividade de colaborador, ela tem um prejuízo muito grande. Então, para aquela pessoa que a gente colocou lá, que uma pessoa demitida corresponde de 3 a 15 vezes o valor do salário demitido, imagina, se você tem uma rotatividade muito grande, quanto de prejuízo a clínica não tem, não é verdade? Melhora o clima organizacional, por quê? Quando você faz o processo seletivo, normalmente você passa de missão, visão, valores da empresa. E a pessoa já entra já entendendo como que funciona a empresa. Então, a pessoa já entra já se enquadrando naquele perfil de clima organizacional. Então, não é a pessoa que destoa daquilo que a empresa preza. Isso só soma e só aumenta, só melhora o seu clima organizacional. Ter profissionais de alta performance e rendimento, que é importante, porque quando você faz a contratação, você quer, além que o profissional desenvolva as atribuições, que tenham bons rendimentos e faça com que a sua empresa cresça cada dia mais, dando ideia, dando sugestões de melhoria. Você tem uma equipe de autodesenvolvimento que impacta diretamente nos resultados da empresa. Você tem uma equipe com alta performance, com alto desempenho, é tudo que um gestor quer, né? Então, dessa forma, você consegue crescer ainda mais a sua clínica. Assertividade na escolha dos candidatos, que é o mais importante, é realmente fazer o processo seletivo da melhor forma e cortar esse atalho de ter prejuízo lá na frente, né? De processos seletivos que foram mal feitos, não foram assertivos e a empresa acaba se prejudicando, né? Sempre falam-se sobre essa frase, não sei se vocês já escutaram isso. Pessoas certas no lugar certo. Dentro dos processos seletivos é muito importante ter uma ficha de diagnóstico de perfil de colaborador. Por quê? Porque dessa forma você consegue identificar qual é o perfil daquele candidato. Será que ele tem um perfil mais dominante de liderança? Se é uma pessoa mais estável, que está ali e faz a atividade dela e tranquilamente está tudo certo? Ou é uma pessoa que tem um perfil mais dominante, que é mais perfil de líder, e aí você pode estar recolocando aquela pessoa ali para aquela vaga para um cargo futuro de liderança, vamos supor. Então, é importante você ter essas fichas de avaliação, são fichas básicas, porque os avançados são realmente especialistas que fazem, psicólogos, são fichas mais longas, né? São 16 páginas em média, para fazer um perfil de diagnóstico de profissional, de personalidade, então é um perfil mais completo. E aí, dados
esse levantamento que foi feito, né, foi uma análise de 1.400 executivos. Foi muito interessante ter visto essa análise. Eu vou colocar aí também um link para vocês. Executivos de recursos humanos obteve a resposta de... Eles fizeram uma pesquisa, né, de 1.400 executivos de recursos humanos e obteve a resposta que a cada 9 a cada 10 profissionais que são contratados pelo perfil técnico são demitidos por comportamento. Então, imagina, você faz um processo seletivo, você vê que a pessoa tem os requisitos necessários, técnicos, e lá na frente você tem que demiti-lo por comportamento. E a gente, como gestor, como que a gente faz? Então, nós como gestores temos que ter vários tipos de habilidades, né? A inteligência emocional, ter uma comunicação assertiva com as pessoas. E dentro dessas pesquisas mostram que esses profissionais não sabem se comunicar, não sabem expor ali as ideias, as sugestões deles naquele momento ali de reunião. E acabam sendo demitidos porque não sabem se comunicar. E é interessantíssimo, né, gente? Se você contrata uma pessoa com perfil que é o que você almeja para dentro da sua clínica, quando ele começar a trabalhar, ele realmente não tem esse comportamento adequado e isso interfere automaticamente dentro do clima da empresa. Poxa, a pessoa trabalha, faz o trabalho dela da melhor forma, mas não respeita os colegas de trabalho. Quando vai falar com alguém, tem que falar gritando, não sabe ouvir, ele é o certo ao todo o tempo. E aí a gente não consegue, né, ter um bom clima organizacional dessa forma. E hoje, as competências comportamentais já estão performando um enorme grau de relevância nos processos seletivos. Então, essa também é uma pesquisa dentro do G1, que fala que dentro do processo seletivo, um dos fatores que os selecionadores estão observando muito é a questão comportamental, que interfere diretamente na função que ela vai executar ali ao longo do tempo, né? Do longo do processo seletivo e quando estiver começando a trabalhar também. Então, dicas que eu dou para você que está fazendo processos seletivos. Sempre elabore um planejamento do processo seletivo, colocando tudo que você precisa em tempo de perfil, de vaga. Deixa tudo muito bem detalhado, que é muito importante você ter isso. Não faça o processo seletivo correndo, faça tudo com antecedência, se antecipe. Se você vê que a clínica já está com fluxo muito grande de atendimento na recepção, que as pessoas já estão sobrecarregadas, não fique esperando as pessoas perderem o fôlego para poder contratar. Se antecipe, faz o processo seletivo antes, porque quando você faz o processo seletivo antes, você também tem aquele tempo para você estar treinando as pessoas. Então, é muito importante você fazer um treinamento contínuo, um treinamento que as pessoas que estão entrando ali saiam do período de treinamento muito bem preparadas para estar ocupando as funções que elas vão estar ocupando, na verdade? Então, fica essa dica aí para vocês, como gestores. Bom processo seletivo, façam da melhor forma, porque isso interfere diretamente na produtividade da clínica, na lucratividade, influencia muito no clima organizacional dentro das empresas, porque se você contrata a pessoa fora do perfil que você tem ali do seu clima organizacional, você acaba interferindo na qualidade até de trabalho, de motivação dos outros colaboradores, se você não tem isso bem estruturado. E o processo seletivo é a porta de entrada, né, gente? Então, você tem um tempo maior para conseguir fazer um processo seletivo da forma adequada e não cometer uma contratação equivocada, além de você estar perdendo dinheiro quando você faz equivocado, dinheiro, tempo, você também interfere em toda a construção que você teve ali no clima organizacional dentro da empresa, que é muito importante você manter seu clima organizacional sempre produtivo, sempre da melhor forma, sempre leve, para quando as outras pessoas entrarem, elas já entram ali naquela mesma sinergia, né? Então, é muito importante que você faça esse processo seletivo da melhor forma. Faça com calma, treine a pessoa com calma
já tenha banco de informações para poder passar para essa pessoa que está entrando. É muito ruim quando você entra dentro da clínica, passa pelo processo seletivo. Quando você entra, você não tem as informações necessárias para desenvolver seu trabalho. E ficar perguntando para o colega, como que faz isso? Como que faz aquilo? Então, isso tudo interfere no desenvolvimento desse profissional ali, na atividade que ela foi selecionada. Então, tenha tudo muito bem organizado, tá bom? Obrigada, até mais.